Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre direito de sucessão. No vídeo anterior, nós demos uma breve introdução e falamos sobre alguns conceitos básicos do direito sucessório. E hoje nós vamos falar sobre como se dá a abertura da sucessão. A abertura da sucessão se dá pela morte real. A morte real está prevista lá no artigo 6º do Código Civil e ela é responsável por colocar fim à existência da pessoa e ela se dá pela certidão de óbito ou por uma ação declaratória de morte presumida. A morte real, ela extingue a capacidade, dissolve negócios jurídicos, extingue o poder familiar e dissolve matrimônios. E qual é a diferença de atestado de óbito para certidão de óbito? O atestado de óbito é o atestado em que o médico faz. A certidão de óbito ela é lavrada no cartório de registro civil. Essa certidão de óbito ela pode ser feita em até 15 dias após a morte da pessoa, mas o ideal é que ela seja feita em 24 horas após a morte. A morte presumida ela se dá de duas formas. Primeiro, se dá com a decretação de ausência e segundo, se dá sem a decretação de ausência. A morte presumida com a decretação de ausência, a pessoa está em local incerto e não sabido, ou seja, ela sumiu sem deixar notícias. Sendo declarada a ausência, o juiz determinará um curador para cuidar dos bens do ausente e aí então vai ser aberta a sucessão provisória. A morte presumida sem a decretação de ausência é quando é extremamente provável que a pessoa morreu, ou seja, em casos de guerra, por exemplo. Neste caso, a decretação da ausência ela só vai ser deferida após esgotados todas as tentativas de busca pelaquela pessoa. A morte presumida sem a decretação de ausência, ela enseja na abertura definitiva da sucessão. Então, enquanto na morte presumida com a decretação de ausência, a abertura provisória da sucessão, na morte presumida sem a decretação de ausência, a abertura definitiva da sucessão. Mas então, você pode me perguntar, qual que é a diferença da sucessão provisória e qual que é a diferença da sucessão definitiva? A sucessão provisória, ela permite que os herdeiros possam entrar na posse do imóvel de maneira provisória. E para verificar se há a sucessão provisória, é necessário verificar dois prazos. E esses prazos dependerão se o ausente deixou procurador ou algum responsável sobre os bens. O prazo para a sucessão provisória de 1 ano ocorre se o ausente não deixou procurador ou responsável pelos bens. 3 anos se ele deixou procurador ou responsável. A partir desses dois prazos e observando essas duas características, os interessados podem solicitar a abertura da sucessão provisória. E os interessados são o cônjuge, os herdeiros, sejam eles testamentários ou necessários, e os credores. Após a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória, ela vai passar a ter efeito após 180 dias da sua publicação. Já a sucessão definitiva, ela acontece 10 anos após transitada em julgada a sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória. E ela não ocorre de forma automática. Os interessados precisam requerer essa sucessão provisória. Mas, Sara, é possível requerer a sucessão provisória antes desse prazo de 10 anos? E a resposta é sim. Se o ausente tiver mais de 80 anos e as últimas notícias sobre ele tiverem ocorrido há mais de 5 anos, é possível solicitar a abertura da sucessão definitiva. Mas e se o ausente retornar no período da sucessão provisória ou da sucessão definitiva? O que acontece? Se o ausente retornar dentro do prazo da sucessão provisória e ficar provada ou justificada a sua ausência, os sucessores eles perdem a posse do bem já nele emitido em favor do ausente, ficando assim estes obrigados a tomarem medidas assecuratórias em favor dos bens para devolver ao ausente. Se o ausente retornar dentro do prazo de 10 anos após a abertura da sucessão definitiva, ele vai receber os bens no estado em que se encontrarem. E os bens que foram subrogados, transferidos, o ausente ele vai receber o valor da alienação. Por exemplo, nós temos uma casa e essa casa fazia parte do espólio dele. Foi vendida.
ele não vai receber novamente a mesma casa, ele vai receber o valor pelo que a casa foi vendida. Por fim, nós vamos falar sobre o Instituto da Comoriência. A comoriência é quando se presume que duas pessoas faleceram ao mesmo tempo, não sendo possível determinar qual delas faleceu primeiro, como por exemplo no acidente de carro ou no acidente de avião. Então, nós temos 3 pontos principais: a morte presumida, a comoriência e a ausência. A morte presumida, embora tenha quase certeza que a pessoa faleceu, não há elementos que comprovem isso. A comoriência é a presunção da morte simultânea. E a ausência é quando a pessoa desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias. A certidão de ausência, ela vai ser determinada judicialmente, ou seja, por mandado de averbação no cartório de registro civil da comarca do último domicílio do ausente. Assim como todo direito, o tema de sucessões é extremamente grande e complexo e depende muito do caso prático para que suas regras sejam aplicadas. O intuito desse vídeo foi tentar te explicar de forma prática e simples alguns institutos sobre o tema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, curte e compartilhe.